dado uma boa parte, né? Mas o tempo não se espera, o tempo está correndo. Vamos ouvir o nosso irmão Jário, que vai fazer a oração pelo nosso pregador desta noite. E os outros que não tiveram oportunidade, vai ter no próximo culto. Louvado seja Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar. Amém? Senhor, meu Deus e eterno Pai, quero agradecer por mais essa oportunidade, por mais essa noite que está aqui na tua casa, Pai, para te apresentar o teu servo, o teu filho, que irá, meu Pai, ministrar nesta noite. Meu Deus, que o Senhor venha nesta noite usar ele grandemente. Que o Senhor nesta noite venha colocar palavras, meu Pai, para que ele venha transmitir para a tua igreja. Que ele venha ser usado como nunca foi usado. Que ele venha, meu Pai, revelar. Que ele venha, meu Pai, ser usado para falar com toda a tua igreja. Não o que queremos ouvir, mas sim o que precisamos ouvir. Assim eu te louvo e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Salve o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Sou grato a Deus por essa oportunidade. Louvado seja Deus, aonde está no meio do pastor Miranda, presbítero da igreja, João Rodrigo, pastor Isaías, o diácono aqui. Então, irmão, sou pequeno no meio deles, mas quando eu fui escolhido, eu me lembrei de Davi, que os pequenos também é honrado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 8, versículo 40. Porque, meus queridos, eu tenho lido no livro de Lucas, no capítulo 5, mas quando eu cheguei nessa noite, Deus disse: mude o cenário. Louvado seja Deus. Enquanto os irmãos procuram a epígrafe do texto, eu quero aqui estender a minha gratidão primeiramente a Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. Ao pastor Miranda, aleluia, aos presbíteros, auxiliares e diáconos da igreja e a todos os irmãos que aqui se encontram. Amém. Vou deixar aqui só 2 versículos. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Louvado seja Deus, aleluia. No 48, e ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé, a tua fé te salvou. Vai em paz. Eu quero deixar aqui uma palavra no livro de Lucas, louvado seja o nome do Senhor, que vai falar a respeito acerca de 2 milagres em uma só cidade, a respeito de 2 curas, louvado seja Deus, em Cafarnaum, que vai falar sobre Jairo, que Jairo tinha nome, mas a mulher não tinha nome. A mulher só tinha um nome, que era imunda. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. E quando eu chegar aqui para pregar esta mensagem, aleluia, eu vou pregar para Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus, porque, aleluia, Ele é o único que não faz decepção de pessoas. Ele foi aquele que para nascer foi colocado em uma manjedoura. Louvado seja o nome do Senhor. É Belém da Judá, mas o Jesus que cresceu na cidade de Nazaré. Louvado seja Deus. Mas esse Jesus que aos 12 anos de idade, ele deixou doutores, aleluia, de boca aberta, com a sua tamanha sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu confesso que quando eu entrei aqui nesta noite, queridos amados irmãos, aleluia, começou, aleluia, a eu temer. Louvado seja Deus. Mas eu me lembrei do Jesus Cristo de Nazaré, que foi levado não pelo diabo, foi levado em Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus, ele disse só uma palavra, aleluia, que nem só de pão viverá o homem, nem só de pão viverá em você nesta noite, e sim de toda a palavra que sai da boca de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, aleluia,
Como não posso falar um pouco de Lucas, aleluia, o médico amado, aquele que não teve o privilégio de andar ao lado de Jesus, mas teve a honra e o privilégio de andar ao lado daqueles que andou com Jesus e escreveu a sua narrativa, mas teve o privilégio, aleluia, de andar ao lado do apóstolo Paulo. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E ele escreve, aleluia, essa narrativa que vai falar sobre Jairo. Louvado seja Deus. Vai falar sobre Jairo, sobre a filha de Jairo, aleluia, que está moribunda. Louvado seja Deus, aleluia. No Evangelho de Mateus está à beira da morte. Louvado seja Deus. No Evangelho de Lucas está morrendo. Louvado seja Deus. No Evangelho de Marcos ela está morta, mas não quero saber se ela está morrendo ou se ela está morta, porque ali quem vai de encontro a ela é Jesus Cristo de Nazaré. E esse Jesus agora ele se encontra na cidade dos Gadarenos. Louvado seja Deus. E na cidade dos Gadarenos Jesus cura aquele homem que também tinha um nome, aleluia, e o nome era Legião, aleluia, porque aquele homem, ele estava com espírito de demônio, ele estava possesso de legião de demônio, aleluia, mas Jesus liberta aquele homem, aleluia. Quando Jesus liberta aquele homem, aquela cidade, o povo daquela cidade, era como que eles estavam expulsando Jesus dali, porque para aquele povo ali, aqueles 2.000 porcos, aleluia, valia mais de que a alma daquele homem, mas para Jesus uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Louvado seja Deus. A minha e a tua alma é valiosa. A mim nós temos que ter o privilégio de andar, aleluia, em retidão, que é Jesus Cristo de Nazaré, para que nós tenhamos o privilégio de morar no céu, porque o inimigo, ele lança semente. Louvado seja Deus. Provérbio, Romanos 16:20. Louvado seja Deus, aleluia, 16:20. E o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés, agora e para sempre. Como igreja, com glória a Deus, com aleluia, clamando a esse Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, porque quando Jesus saiu de Gadara, aleluia, ele saiu quase sendo expulso. Louvado seja Deus. Mas onde Jesus andava, aleluia, ele não tinha chegado o ideal para curar, ele já vinha curando. Você já sai de sua casa clamando a Deus, você já sai de sua casa louvando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Jesus, ele sai de Gadara, ele atravessa o mar da Galileia e Jesus para em Cafarnaum. Quando Jesus para em Cafarnaum, glória a Deus, o povo está esperando Jesus para saudar com a boa-vinda. Louvado seja Deus. Estão esperando Jesus para aplaudir e para saudar com a boa-vinda, porque a notícia já corria que Jesus estava curando. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A notícia já corria que Jesus estava curando. Aleluia. Jesus, ele fazia milagre, ele não corria atrás do milagre. Aleluia. Jesus, ele não, aleluia, corria atrás da melhor foto. Jesus, ele não corria, aleluia, atrás da melhor foto. Ele não ia curar para se aparecer. Louvado seja Deus. E eu quero dizer nesta noite, nós estamos aqui não é para se aparecer, nós estamos aqui não é para se engrandecer, e sim para adorar aquele que já é exaltado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E quando Jesus ele chega ao caminho de Cafarnaum, louvado seja Deus, aleluia, a filha de Jairo, a Bíblia diz que ela tem uns 12 anos. A mulher que tinha uma hemorragia, que já tinha 12 anos, louvado seja Deus, ela gastará tudo o que tem com os médicos, aleluia.
se nós voltar atrás um pouco, nós vemos que quando diz que a menina tinha uns 12 anos, é porque ela ia completar 12 anos, louvado seja Deus. Aquela mulher já tinha a sua enfermidade, já estava gastando tudo com os médicos. Aquela mulher, tudo para ela estava dando errado. Enquanto Jairo, o chefe da sinagoga, aleluia, o pastor da igreja de Cafarnaum, louvado seja Deus, estava tudo perfeito e agradável. Na casa de Jairo, aleluia, era casa prosperada, de alegria e de conforto. Um homem conhecido naquela cidade, louvado seja o nome do Senhor. Conhecido como Jairo. Aquela mulher só era conhecida agora como uma mulher imunda. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Só que aquela mulher no seu começo, ela tinha uma história. Aquela mulher, aleluia, a vontade daquela mulher, o desejo era construir família. Louvado seja o nome do Senhor. E agora tudo vai por água abaixo, louvado seja o nome do Senhor. Porque naqueles tempos, queridos amados irmãos, quem fazia o casamento eram os pais que escolhiam o noivo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas os planos daquela mulher não deu certo como ela queria. Mas o profeta diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta dos lábios vem de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. Aleluia. Aquela mulher agora está sofrendo, gastando tudo que tem com os médicos. Aleluia. Aquela mulher, ela não é rica. Louvado seja Deus. Jairo, ele é rico. Louvado seja o nome do Senhor. Jairo é de Cafarnaum, é um judeu. Aquela mulher também é uma judia de Cafarnaum. Aleluia. Jairo ia para o templo orar, buscar, consagrar. Louvado seja Deus. Jairo ia às terças, às quartas e ao domingo orar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos no meio de uma geração de vocacionados, querido, que acha que para Deus tudo é fácil. Aleluia. Acha que de todo jeito está bom, está agradando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas essa geração está enganada, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Porque Jesus, ele não quer em você de todo jeito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele quer em você diferente, fazendo a diferença. Louvado seja Deus. É nesse Jesus que eu acredito, queridos amados irmãos. Aleluia. No Jesus que transformou a minha e a sua vida. No Jesus que mudou a minha e mudou a sua vida. Louvado seja Deus. O Evangelho, aleluia, ele não é fácil. O Evangelho, ele tem que estar os dois pés na igreja, não um pé no mundo e outro lá fora. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra da época do rei Acabe? Aleluia. Por influência da sua esposa Isabel, fizeram um templo para adorar Baal. Aleluia. Quando tudo estava bom, ia para adorar Baal. Quando tudo ia mal, ia adorar a Jesus Cristo no templo de Jesus. Mas nós sabemos que esse Jesus, ele devede a glória dele para ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Jesus foi eu e você semelhante à imagem de Deus. Não é tempo de envergonhar a Jesus Cristo, o nome do Senhor, nem o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E nós vocacionados temos que marchar, temos que sofrer às terças, às quartas. Louvado seja Deus. E o domingo, aleluia, porque domingo só tem um irmão que é o porteiro. Louvado seja Deus. E nós temos que marchar terça, quarta e domingo, porque nós não temos que estar aqui só domingo, aleluia, para se aparecer, porque Jesus, ele pregava, andava as aldeias, mas não era para se aparecer. Aleluia. Jesus entra em Cafarnaum,
aleluia. E aquela mulher, aleluia, ela sabe que a única solução é tocar somente em Jesus Cristo, tocar somente na roupa de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para enfrentar aquela barreira, aleluia, para enfrentar a multidão, louvado seja Deus, não era fácil, aleluia. Mas para, aleluia, a barreira para Jairo, esse aí não era problema, porque Jairo era conhecido na cidade. Jairo, quando ele foi encontrar Jesus, aleluia, a Bíblia não fala, mas eu creio que todos estavam deixando o homem passar. Louvado seja Deus, porque o homem era estruturado, aleluia, o homem era sucedido. Mas para Jesus Cristo não tem preto, não tem branco, não tem rico e nem pobre, aleluia. Naquele dia todos temos que prostrar diante dos pés de Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Louvado seja Deus. E aquela mulher, ela toma uma atitude e ela vai enfrentando aquela barreira, aleluia, e ela toca na veste de Jesus, aleluia, ela toca na veste de Jesus. Louvado seja Deus. E aí Jesus diz: quem me tocou, aleluia. E o discípulo diz: Senhor, todos te tocam, te oprimem, te apertam. E o Senhor diz: quem te tocou, aleluia. Louvado seja Deus, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder, aleluia. E aquela mulher foi curada. Louvado seja Deus, aleluia. E enquanto eu estiver pregando esta mensagem, louvado seja Deus, você tem de crer que Jesus, ele vai estar entrando na tua casa, aleluia. Louvado seja Deus, porque Jesus, ele vai entrar na casa de Jairo. Jesus, ele entrou, aleluia, na casa de Zaqueu e mudou aquela história. Jesus entrou na casa de Marta e Maria. Jesus, ele entrou na casa de Jairo, entrou na casa do discípulo. Mas quando esse Jesus entrou na sua casa, no seu templo, ele disse: não faça do meu templo casa de salteador. Oh, porque a minha casa é templo santo. Louvado seja Deus. Aquela mulher foi curada, porque Jesus, ele não foi para curar aquela mulher. Jesus, ele saiu de Gadara para ir à casa de Jairo. Louvado seja Deus, aleluia. Aquela mulher que teve as suas forças, louvado seja Deus, ela que tomou uma atitude e foi ao encontro de Jesus, aleluia. Aquela mulher, ela tomou outra coragem. A coragem foi de dialogar com Jesus, falar com Jesus. Foi eu quem te toquei, louvado seja Deus. A sua fé te salvou, aleluia. E quando na casa de Jairo a filha está completando 12 anos, e quando fala que ela tem uns 12 anos, é porque ela vai completar. E quando aquela mulher tinha 12 anos sofrendo, a filha de Jairo, aleluia, ela vai fazer 12 anos. Ela vai fazer o seu aniversário, aleluia. A Bíblia não está falando, mas ela vai completar mais um ano de idade. E o presente que o pai vê ali é a sua filha única. Louvado seja Deus. Naquele dia doente, mas quando ele vai para a igreja, ele vai para se prostrar, ele vai para orar a Deus, aleluia. Só que a igreja de Cafarnaum, aleluia, naqueles tempos era ligada à igreja de Jerusalém. E naquele tempo, Jerusalém ali, eles profetizavam e pregavam, aleluia, que Jesus não era o Messias, era o falso profeta. Jairo agora ele tem que quebrar com
uma barreira, um protocolo, porque Jesus é o Messias. Jesus, ele veio para salvar a minha e a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu não sei, aleluia, do teu problema, não. Eu não sei do que você está precisando. Eu não sei da cura que você quer receber. Aleluia. Mas entenda, o Jesus que entrou na casa de Jairo é o mesmo que vai entrar na tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. A filha de Jairo está moribunda, está morrendo, mas ele não desiste. Ele ora. Eu creio que toda vez que ele vai para o templo, a sua esposa diz: aleluia, louvado seja Deus. Ore pela nossa filha, louvado seja Deus, porque ela está pior. Aleluia. Ele ora. Só que ali, meus queridos, cada oração que ele faz, aleluia, a menina, ela vai de ruim a pior. Eu creio que Jairo agora ele muda. Ele gastou com os médicos porque ele tinha, aleluia. Mas a única solução de Jairo é buscar aquele, louvado seja Deus, que veio curando, aleluia, porque Jesus, onde ele andava, ele jorrava cura. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual é o vaso que você se compra nesta noite, aleluia, mas eu quero dizer para a igreja nesta noite: o vaso pode estar quebrado, o vaso pode estar rachado, aleluia, mas se o vaso estiver na olaria de Deus, aleluia, Deus ele está presente e ele vai entrar na tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Já ele vai de encontro a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. E quando Jairo chega diante de Jesus, o que é que ele faz? O que nós temos que fazer. Quando eu e você chegar no templo do Senhor, quando for 7, dobre o joelho meia hora e vá falar com Deus, aleluia, porque você veio aqui nesta noite para ouvir, foi a palavra de Deus, aleluia, porque eu de mim não tenho nada para te dar, mas Deus ele tem tudo para com você. Louvado seja Deus, porque nós viemos, aleluia, foi para engrandecer o nome daquele que já é exaltado. Louvado seja o nome do Senhor. Jairo se prostra diante de Jesus Cristo, aleluia. Jairo clama, ele suplica que Jesus vai entrar na casa dele, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Enquanto, aleluia, Jairo está ali com seus joelhos dobrados, louvado seja Deus, clamando a Jesus, aleluia. Nós entendemos que Jesus, ele está ainda, aleluia, um pouco falando com aquela mulher que recebeu a cura, está dialogando com aquela mulher, conversando, louvado seja Deus, aleluia. Mas Jesus só diz para Jairo: tenha fé, aleluia, louvado seja Deus. E a palavra nesta noite é: tenha fé, que Jesus vai entrar na tua casa. Louvado seja Deus, aleluia, aleluia. Mas Jairo está preocupado, irmão, aleluia, porque ele está ali. Jesus está conversando com aquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor. E a multidão está ali com ele, aleluia, porque muitas das vezes a multidão, aleluia, que só vem para atrapalhar, mas Jesus não está à procura de multidão. Jesus está à procura de qualidade. Louvado seja o nome de Deus, aleluia, é de qualidade. Louvado seja Deus.
Aleluia. Jairo se prostra. Jesus, ele vai à casa de Jairo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai para curar. Aleluia. Só o Deus que cura, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Nós estamos vivendo tempo, evangelho. Aleluia. Louvado seja Deus. Que não estão crendo mais na sua cura. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que não quer mais buscar, quer ficar cabisbaixo. Aleluia. Louvado seja Deus. E é tempo de nós mudar. Louvado seja o nome do Senhor. E buscar aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Vou finalizar. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele entra na casa de Jairo. Jesus, quando ele chega na porta da casa de Jairo, aleluia, ali só há choros, planteavam, aleluia. Lembra da mulher que morava na cidade de Naim? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O seu único filho, louvado seja Deus. Aonde era que Jesus estava naquele momento? Liberando só uma palavra para o servo, para o centurião. Aleluia. Mas Jesus, ele caminhou, louvado seja o nome do Senhor, de 40 a 50 quilômetros, para chegar à porta de Naim e dizer: levanta-te, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque o teu choro pode durar uma noite, mas a sua alegria vem ao amanhecer. E a alegria daquela mulher vem ao amanhecer. Louvado seja Deus. Aleluia. Jesus, ele entra na casa de Jairo. Aleluia. Mas o mais importante, quando Jesus entra, a multidão não entra. Quando Jesus entra Pedro, Tiago e João. Entra o pai da menina, aleluia, e a mãe da menina. Queridos amados irmãos, ali entra 6, porque lá dentro tem uma que está morta. Ali entra 6, lá dentro tem uma que está morta. Aleluia. Mas quando Jesus entra, aleluia, aliás, antes de Jesus entrar, muitos zombaram de Jesus. Mas ali quando Jesus entra, porque ali só entra 6 e sai 7. Ali só entra 6 e sai 7, porque a menina ela sai viva, porque a ressurreição é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Boa foi essa palavra nesta noite.